Hoje você vai conhecer o livro de Apocalipse de uma forma que talvez nunca tenha visto. Sem filtros e sem enrolação, você vai entender de vez a ordem dos acontecimentos proféticos e o significado de cada um deles. Prepare-se para entender o que está por vir. Você vai testemunhar a revelação das 7 igrejas. Você vai ver os 7 selos sendo abertos. Ouvirá o som das 7 trombetas e sentirá o peso das 7 taças. Compreenderá a terrível verdade da marca da besta, o surgimento do anticristo e a grande tribulação. Mas também conhecerá a esperança do arrebatamento, a fúria da batalha do Armagedon, a paz do milênio e a justiça do juízo final, concluindo na grandiosa promessa: os novos céus e nova terra. Fique até o final e tenho certeza que a história desse poderoso livro vai mudar algo na sua vida. Se você acredita que esse não é só um livro, mas Deus querendo falar conosco através da sua palavra, comenta agora nos comentários. Antes de começarmos, quero ouvir a voz de Deus no livro de Apocalipse. E então, vamos para a palavra. Aquilo que foi escrito há 2000 anos está diante dos nossos olhos. Guerras, pandemias, colapso global, inteligência artificial, controle digital. Mas isso é apenas o começo. O mundo segue distraído. Pessoas correm, trabalham, se casam, debatem política, discutem religião, vivem como se tudo fosse continuar para sempre. Esquecem que o fim está próximo e aqueles que não estiverem atentos serão destruídos. Todas essas coisas que estão acontecendo foram profetizadas há quase 2000 anos pelo apóstolo João, sozinho, exilado em uma ilha chamada Patmos. Ele era o último dos apóstolos. E ali, ele viu. Não foi um sonho, não foi imaginação. Foi uma janela aberta no tempo, uma visão vinda do céu, uma mensagem de Jesus Cristo. Escreve: as coisas que viste, as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Naquele momento, o céu se abriu. João ouviu uma voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E então ele viu aquele que andava no meio dos 7 candelabros, com olhos como chama de fogo, vestes brancas e uma espada saindo de sua boca. João caiu como morto, mas ele disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Na mão dele estava um livro, selado, 7 selos, 7 julgamentos, 7 etapas, o roteiro do fim. E o que estava naquele livro mudaria para sempre o destino da terra. Tudo o que vem a seguir já foi escrito. Antes de julgar o mundo, Deus julga a sua casa. A revelação não começou com destruição. Começou com cartas, 7 cartas, escritas pelo próprio Cristo, enviadas às igrejas da Ásia, mas com mensagens que atravessariam os séculos até alcançar a igreja de hoje. Em Éfeso, uma igreja ativa, mas sem amor. Em Pérgamo, uma igreja que tolerava o engano. Em Tiatira, uma igreja corrompida por dentro. Em Sardes, uma igreja de aparência viva, mas morta. Em Laodiceia, uma igreja morna, rica em tudo, exceto em Deus, mas nem todas estavam perdidas. Esmirna era perseguida, mas fiel. Filadélfia era fraca, mas perseverava. 7 igrejas, 7 diagnósticos, 7 apelos de arrependimento. A voz ainda ecoa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Aquelas cartas não foram apenas para o passado, são espelhos para hoje. Chamados urgentes para uma igreja que em muitos lugares se tornou espetáculo, mercado ou está simplesmente adormecida. Antes que os selos sejam rompidos, antes que os juízos comecem, Cristo chama a sua igreja para se alinhar com a verdade. Ele está às portas, mas muitos ainda não abriram. Depois das cartas, João é chamado mais alto. Vem para cá e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E de repente, o céu se abre e ele vê um trono no centro de tudo, o trono de Deus. Relâmpagos, trovões e vozes saem dele. Ao redor, 24 anciãos, coroados, prostrados, 4 seres viventes, cheios de olhos, não descansam de dia nem de noite. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ali não há dúvida, não há disputa de poder, há adoração total, domínio absoluto. Mas no meio da sala, na mão direita daquele que está no trono, um livro, selado com 7 selos. Ninguém no céu, nem na terra, era digno de abri-lo. João chora, mas então uma voz diz: não chores, o leão da tribo de Judá venceu. E ele vê, não um leão, mas um cordeiro, como havendo sido morto, com 7 chifres e 7 olhos, a plenitude do poder, a plenitude do Espírito. Ele se aproxima e toma o livro, e os céus explodem em louvor. Milhões de anjos cantam com força. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Ele é digno. Ele tem o livro, e o que está dentro dele é o que vai acontecer com o mundo inteiro. Não é mito, não é simbolismo vago, é o plano, selado pelo próprio Deus. E só o Cordeiro pode iniciar o fim. O Cordeiro tomou o livro, e o céu inteiro ficou em expectativa, porque a cada selo rompido, o mundo daria mais um passo rumo ao fim. Este é o início da grande tribulação. Selo 1. O cavalo branco. Quando o primeiro selo foi aberto, um cavaleiro surgiu, montado em um cavalo branco. Tinha um arco, mas nenhuma flecha, e recebeu uma coroa. Ele não veio com guerra, veio com diplomacia, com palavras de esperança, unidade, progresso. Na prática, um novo líder mundial aparece. Ele conquista o mundo sem disparar uma bala. Assina acordos de paz entre nações em conflito, media tensões no Oriente Médio, propõe um sistema global, ético, sustentável. É aclamado pela ONU, elogiado pela mídia, idolatrado pela geração digital. Religiões se unem sob seu discurso. Ele fala de paz, mas é conquista, e o mundo o aplaude. Selo 2. O cavalo vermelho. Mas a falsa paz não dura. Quando o segundo selo é aberto, um cavalo vermelho aparece, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra. E ele faz exatamente isso. Guerras começam a eclodir em sequência. Tensões entre potências se rompem. Um míssil no lugar errado, um drone abatido, um erro estratégico. Israel entra em conflito, a China se move, a Rússia reage, o Irã ataca e o Ocidente responde. Cidades são bombardeadas, nações se dividem. A palavra nuclear volta às manchetes e o medo retorna ao mundo. A paz se foi. O que resta é sangue. Selo 3. O cavalo preto. O terceiro selo é rompido e o cavalo preto entra em cena. Agora é a economia que colapsa, inflação fora de controle. Pessoas trabalhando o dia inteiro para comprar uma única refeição. Moedas derretem, bancos travam, cartões falham, mercados esvaziam. Os governos oferecem uma solução, um novo sistema, digital, global, rastreável, um crédito universal que promete acesso, segurança, conveniência, mas só funciona
para quem estiver dentro do novo sistema. Sem ele, você não compra, você não vende, você não come, e o povo desesperado aceita. Selo 4. O cavalo amarelo. Quando o quarto selo é aberto, um pálido cavalo surge, e seu cavaleiro tem nome: Morte, e o inferno o segue. Agora, não é mais colapso, é extermínio. Fome atinge os países mais pobres. Doenças estranhas se espalham nas grandes cidades. Violência explode nas ruas. Pessoas matam por pão. Gangues tomam bairros inteiros. Hospitais entram em colapso. Corpos se acumulam. E em poucos meses, 1/4 da população mundial está morto. Selo 5. Os mártires. Enquanto o mundo sangra, o céu escuta um outro clamor. Debaixo do altar, vozes de mártires se levantam. Até quando, Senhor, não julgas e vingas o nosso sangue? Na terra, cristãos começam a ser perseguidos abertamente, chamados de radicais, de intolerantes, de inimigos do progresso. Leis são aprovadas, Bíblias são banidas, templos são fechados, canais cristãos são removidos, pastores são presos, crentes desaparecem, mas eles não negam a fé, e muitos morrem por ela. No céu, recebem vestes brancas e ouvem: descansem, por pouco tempo ainda. Selo 6. O grande terremoto. O 6º selo é aberto, e então a criação responde. Um grande terremoto atinge o planeta. Não é localizado, é global. O sol escurece, a lua se torna como sangue, as estrelas caem como figos verdes. Montanhas se movem, ilhas desaparecem, satélites são derrubados. O céu parece se rasgar, o campo magnético da Terra oscila. Homens poderosos se escondem em cavernas e bunkers. Eles clamam aos montes: cai sobre nós, escondam-nos da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro. Mas não há onde se esconder. Antes que o próximo selo seja rompido, Deus sela os seus. 144 mil são separados, judeus escolhidos, selados em suas testas. E uma multidão incontável de todas as nações aparece no céu, vestidos de branco, com palmas nas mãos, clamando: a salvação pertence ao nosso Deus. Em meio ao caos, um exército espiritual se levanta. Milhares se convertem, outros são mortos, mas Deus os guarda. Selo 7. O silêncio no céu. O 7º selo é aberto, e por um espaço de meia hora, o céu inteiro fica em silêncio. Nenhuma palavra, nenhuma música, apenas silêncio. Como se todo o céu soubesse o que vem a seguir. Como se até os anjos temessem, porque o que virá agora não será mais parcial, será progressivo, irreversível e devastador. 7 anjos recebem 7 trombetas, e com cada som o juízo se tornará mais forte. O céu está em silêncio, mas a terra está prestes a gritar. Trombeta 1, fogo e granizo sobre a terra. O primeiro anjo toca a trombeta, e fogo misturado com granizo cai do céu. Na prática, satélites captam sinais anormais. O campo magnético da Terra está instável. Tempestades solares violentas atingem a atmosfera, e meteoros menores começam a atravessar os céus. O mundo assiste e ignora. Mas então, as primeiras cidades queimam. Queimadas descontroladas surgem simultaneamente em diversos continentes. 1/3 das florestas do planeta é destruída. Plantações inteiras são consumidas. O ar se torna denso, irrespirável. O solo, estéril. Não é mudança climática, é julgamento. Trombeta 2, montanha em chamas no mar. O segundo anjo toca a trombeta, e algo como uma grande montanha em chamas cai no mar. Imagens são captadas por telescópios. Astrônomos alertam. Um objeto está vindo, rápido, incandescente, mas não há tempo. Um asteroide atinge um dos oceanos. A água explode como fogo.
Tsunamis atingem centenas de cidades costeiras. Milhões desaparecem em minutos. O mar vira sangue. Navios afundam. Plataformas de petróleo colapsam. 1/3 da vida marinha morre. O comércio marítimo para. A economia global entra em estado de coma. Trombeta 3. Absinto nas águas. O terceiro anjo toca a trombeta. E uma estrela cai do céu. Chamam de absinto, mas não é uma estrela literal. É uma substância, uma contaminação. Rios e nascentes são afetados. Lençóis freáticos se tornam venenosos. Produtos químicos vazam após terremotos. Radiação infiltra-se em áreas antes seguras. Centenas de milhões perdem o acesso à água potável. As doenças se multiplicam. Cânceres surgem com velocidade anormal. Bebês nascem deformados. Pessoas morrem por beber. E o mundo começa a perceber: a natureza se voltou contra o homem. Trombeta 4. Escuridão parcial. O quarto anjo toca a trombeta. E agora, a luz se apaga. O brilho do sol enfraquece. O dia dura menos. A noite é mais escura. A lua perde o reflexo. As estrelas se apagam uma a uma. Astrônomos não conseguem explicar. É como se algo invisível estivesse obscurecendo o céu. Tempestades de poeira cósmica, partículas ionizadas, ou algo maior, mais espiritual. O clima entra em colapso. O frio congela regiões tropicais. Colheitas são perdidas. O mundo mergulha em trevas, medo e caos. Mas isso ainda não é o pior. Trombeta 5. A praga demoníaca. Peruai. O quinto anjo toca a trombeta e uma estrela cai do céu. Ela recebe a chave do abismo. Na terra, é como se portais espirituais fossem abertos. Os limites entre o visível e o invisível são rompidos. Do abismo surgem criaturas. Não são humanas, não são animais. São tormentos vivos. Elas não matam, apenas ferem, atacam a mente, afetam o sono, penetram os pensamentos. Por 5 meses, a humanidade deseja a morte, mas ela não vem. Antidepressivos não funcionam, sedativos falham, homens enlouquecem e ainda assim não se arrependem. Trombeta 6. O exército sobrenatural, segundo Ai. O sexto anjo toca a trombeta. 4 anjos, presos no rio Eufrates, são soltos. E com eles, um exército. 200 milhões. Na prática, o mundo entra em guerra. Mas não é uma guerra convencional. É híbrida, física e espiritual. Drones avançados, armas químicas, entidades invisíveis. 1/3 da humanidade morre. É a maior perda de vidas desde o início da história humana. Corpos são queimados em massa, nações são dissolvidas, regiões inteiras tornam-se inabitáveis. E mesmo assim, os que sobrevivem não se arrependem. Continuam adorando o sistema, continuam negando o Cordeiro. Mas no meio do caos, 2 vozes se levantam. 2 homens, profetas, enviados por Deus em Jerusalém. Eles falam com autoridade, realizam milagres, confrontam o sistema. O mundo inteiro os odeia, mas ninguém pode tocá-los, até que seu tempo se complete. Depois de 3 anos e meio, são mortos na praça e seus corpos ficam expostos. Câmeras transmitem ao vivo. O mundo comemora, mas então, 3 dias depois, eles ressuscitam e uma voz brada do céu: "Subi aqui!" Eles sobem. E um terremoto atinge Jerusalém, e o mundo silencia. Trombeta 7, o reino é de Cristo. Terceiro Ai, o 7º anjo toca a trombeta, e agora não há mais dúvida. O céu declara em alta voz: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Mas a terra ainda está em rebelião. A besta ainda reina, a ira ainda virá. Mas agora, o céu não está mais calado, ele está em guerra. O final se aproxima e o Cordeiro está vindo. Depois do som da 7ª trombeta, o céu declarou: o reino agora pertence a Cristo, mas a terra ainda resiste.
E então, o Apocalipse revela seus maiores antagonistas, a tríade da rebelião final, a última ofensiva do inferno contra o céu. O que você verá agora não é ficção, é o sistema que está sendo preparado diante dos seus olhos. João vê uma mulher, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Ela está grávida e prestes a dar à luz. Mas à sua frente, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e uma cauda que arrasta a terça parte das estrelas do céu. Ele espera o nascimento da criança para devorá-la. Essa mulher é Israel, a criança é Cristo e o dragão é Satanás. Ele não conseguiu vencê-lo na cruz, não conseguiu impedir a ascensão, mas agora persegue o que resta da semente da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Uma guerra se inicia no céu. Miguel e seus anjos lutam contra o dragão e o inimigo cai. Ele é expulso dos céus e lançado à terra com grande ira, porque sabe que lhe resta pouco tempo. Agora, ele se volta completamente contra a humanidade. O dragão dá seu poder a uma besta. Ela emerge do mar, 7 cabeças, 10 chifres, um corpo como de leopardo, pés de urso, boca de leão. Essa besta é um império, um sistema global, mas também é um homem. Ele recebe poder por 42 meses e o mundo inteiro o segue. Na prática, um novo governo global se levanta. Líderes nacionais se curvam, fronteiras são repensadas. A ONU, OMS, OTAN, bancos centrais, todos se alinham. As mídias o promovem, celebridades o reverenciam, as massas o adoram. Uma de suas cabeças parece mortalmente ferida, mas ela se cura, e isso aumenta ainda mais sua fama. Quem é como a besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ele profere blasfêmias contra Deus, persegue os santos e domina sobre todas as tribos, línguas e nações. Paralelo a ele, surge outra figura, a segunda besta, o falso profeta. Ela se levanta da terra, tem aparência mansa, como cordeiro, mas fala como dragão. Na prática, ela representa o sistema religioso mundial e também a propaganda espiritual da mentira. Essa segunda besta realiza sinais, faz fogo descer do céu, manipula multidões e convence o mundo a fazer uma imagem da besta. Ela cria uma religião global, interreligiosa, inclusiva. A fé verdadeira é chamada de intolerância. A cruz é associada ao extremismo, e somente aqueles que se curvam à imagem são autorizados a existir no novo mundo. E então, ela impõe o que parecia impossível. Um sistema único, um código, uma marca, na mão direita ou na testa. Sem ela, ninguém pode comprar, ninguém pode vender, ninguém pode viver em sociedade. A moeda é digital. O acesso é por biometria, retina ou código neural. O dinheiro em espécie desaparece. O anonimato é eliminado. A liberdade é trocada por segurança. E muitos aceitam, por medo, por fome, por conforto, mas os que recusam são caçados, difamados, eliminados. A Bíblia chama essa marca de 666, o número do homem, o número do sistema, o selo da submissão à besta. E então os céus alertam. 3 anjos voam por sobre a terra, proclamando: temei a Deus e dai-lhe glória. Sai dela, povo meu. Se alguém adorar a besta, beberá também do cálice da ira de Deus. Mas muitos não ouvem. Enquanto o sistema global se estabelece, o Cordeiro aparece no Monte Sião. Com ele, os 144.000 selados. Eles cantam um novo cântico. São puros, fiéis, irrepreensíveis diante do trono. E então, o tempo da colheita chega. 2 grupos serão separados: o trigo e o joio, os selados e os marcados. O Filho do Homem, com uma foice na mão, prepara-se para ceifar a terra, e sangue correrá. A linha entre céu e inferno está traçada. O sistema está instalado.
A escolha é agora. O tempo de avisos terminou. O tempo de misericórdia foi estendido ao máximo. Agora vem o juízo completo. As trombetas foram avisos, mas agora as taças da ira de Deus serão derramadas sem mistura, sem pausa, sem misericórdia. 7 anjos com 7 taças. Cada uma um golpe final sobre um mundo que rejeitou a verdade. Taça 1. Feridas nos que têm a marca. O primeiro anjo derrama sua taça, e uma praga atinge os que receberam a marca da besta. Na prática, erupções na pele, feridas abertas, infecções incuráveis. Os hospitais não conseguem tratar. A medicina não entende. O mundo científico se cala. As redes sociais são inundadas de vídeos com pessoas deformadas. A mídia silencia. O sistema ignora. Mas quem não tem a marca permanece intocado. Taça 2. O mar se torna sangue. A segunda taça é derramada e o mar morre, não metaforicamente, literalmente. As águas salgadas se tornam espessas, escuras, púrpuras, como sangue coagulado. Toda criatura viva morre, toda embarcação para. O comércio marítimo desaparece, portos são abandonados, o cheiro de morte se espalha por continentes. Taça 3. Os rios e fontes viram sangue. A terceira taça atinge as águas doces, rios, fontes, nascentes. A água potável desaparece, as torneiras secam, poços apodrecem. O que antes era vida, agora mata. Pessoas brigam por uma garrafa de água, governos impõem racionamento severo, mas não há solução. E uma voz no céu diz: justo és tu, Senhor, porque eles derramaram o sangue dos santos, agora lhes deste sangue a beber. Taça 4. O sol queima com fúria, a quarta taça é derramada sobre o sol. E ele, que sempre foi fonte de luz e vida, torna-se instrumento de dor. A radiação aumenta, ondas de calor sem precedentes, peles se queimam mesmo sob sombra. Incêndios surgem espontaneamente. Sistemas de energia colapsam. As pessoas blasfemam, mas não se arrependem, não pedem perdão. Só gritam e amaldiçoam o nome de Deus. Taça 5. Trevas sobre o reino da besta. Agora, a quinta taça. E o reino da besta mergulha em trevas. Não é ausência de luz. É algo mais profundo. É escuridão espiritual, densa, física, mental. As pessoas perdem o senso de direção. A realidade parece desintegrar. Delírios se multiplicam. Homens mordem a língua de dor, mas continuam negando a verdade. O império da besta começa a se fragmentar, mas ainda ele resiste. Taça 6. A caminho do Armagedon. O sexto anjo derrama sua taça sobre o grande rio. Ele seca e o caminho está preparado para os reis do Oriente. O mundo inteiro começa a se mover para a guerra final. Líderes se reúnem, alianças militares se formam, tecnologias secretas são ativadas. Espíritos demoníacos influenciam os governos e todos marcham para o Vale da Decisão. O local é simbólico e literal. O campo de batalha final, Armagedon. Mas enquanto os exércitos da terra se posicionam, o céu ainda tem uma última resposta. Taça 7, o terremoto final. A sétima e última taça é derramada. E então, uma voz ecoa do trono. Está feito. E a terra rompe. Um terremoto tão violento que nenhuma cidade permanece intacta. Montanhas desabam. Ilhas desaparecem, os continentes se partem, torres caem, capitais se desintegram, o sistema colapsa. E sobre isso tudo, pedras de gelo de quase 40 quilos caem do céu. Os que ainda sobrevivem não se arrependem, blasfemam e amaldiçoam, mas não há mais misericórdia, não há mais tempo, não há mais desculpa. O mundo que rejeitou o Cordeiro recebeu a ira do trono. Agora, a última cidade cairá, a Babilônia, e a batalha será final. Enquanto a terra afunda,
Um último pilar ainda está de pé. Um sistema antigo, bonito por fora, podre por dentro, chamado de Babilônia. Ela não é apenas uma cidade, é uma estrutura religiosa, política, econômica, a luxúria das nações, a sedução dos reis, a idolatria dos povos. A Babilônia é o centro do mundo. Os grandes a amam, os poderosos a financiam, os artistas a celebram, os religiosos a justificam. Ela veste púrpura, ela carrega taças de ouro, ela fala de tolerância, amor, inclusão, mas persegue os santos, martiriza os justos e se embriaga com o sangue dos profetas. E então, o juízo chega, a queda da Babilônia. Em uma única hora, tudo desaba. O sistema financeiro colapsa, as moedas desaparecem, as criptomoedas perdem valor, os mercados derretem, bancos internacionais entram em falência, as nações choram, os empresários lamentam, os navios nos portos ficam vazios, os reis do mundo, que antes se prostituíam com ela, agora a observam. Em chamas. Ai, ai daquela grande cidade, gritam, mas é tarde demais. Um anjo lança uma grande pedra no mar e declara: assim será derrubada a Babilônia e nunca mais será encontrada. A música cessa, o comércio cessa, a ilusão termina. E o céu se alegra, porque finalmente chegou a hora, a volta de Cristo. O céu se abre e ele aparece, não mais como cordeiro, mas como leão. Não mais em silêncio, mas com fogo em seus olhos, montado em um cavalo branco, com uma coroa verdadeira, e em sua coxa um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não vem sozinho, milhões o seguem, vestes brancas, montados em cavalos celestiais, os exércitos do céu. Na terra, a besta e os reis do mundo se preparam para lutar. Eles acham que podem vencê-lo, unem forças, apontam suas armas para o céu, mas é inútil. Cristo fala, e a espada que sai de sua boca os derruba, sem esforço, sem combate. A palavra os destrói. A besta é capturada, o falso profeta também, e ambos são lançados vivos no lago de fogo. Os exércitos são esmagados, o solo se encharca de sangue, o reinado da mentira terminou. O céu vibra, os anjos cantam, os redimidos caem de joelhos. O rei está na terra. Não há mais voto, não há mais campanha, não há mais resistência. Agora, ele reinará com justiça e com cetro de ferro. Mas a história ainda não acabou. Há um último capítulo, um milênio, um último levante e o juízo final. Cristo reina, literalmente, com vara de ferro, de Jerusalém para o mundo inteiro. Nações são reorganizadas, governos são purificados, a terra é curada, as guerras cessam, a fome é vencida, as armas são destruídas. O lobo habita com o cordeiro, crianças brincam com serpentes, o solo volta a florescer. A criação respira novamente. Os sobreviventes da tribulação vivem sob o governo do Messias e os santos reinam com ele. Justiça é a regra, corrupção não existe, mentira não prospera, porque o rei é verdade. Durante 1000 anos, o mundo experimenta o que nunca teve, a paz que os homens tentaram construir e sempre falharam. Mas mesmo com tudo isso, a natureza humana permanece, porque muitos ainda não se renderam por amor, apenas se curvaram por autoridade, e Deus testará mais uma vez. No fim dos 1000 anos, Satanás é solto por um breve tempo, e o inacreditável acontece. Mesmo depois de 1000 anos de justiça, milhares o seguem novamente. Eles se reúnem, cercam o acampamento dos santos, marcham contra o trono, mas dessa vez não há batalha. O fogo desce do céu e consome tudo. Satanás é lançado no lago de fogo, junto com a besta, junto com o falso profeta, e nunca mais serão vistos, para sempre. Agora, o tempo termina, o espaço termina, a história chega ao seu ponto final. O céu e a terra fogem, nada mais existe, apenas um trono.
branco, alto, e aquele que está sentado sobre ele. Todos ressuscitam, grandes e pequenos, ricos e pobres, escritores e leitores, governantes e governados, religiosos e ateus. Todos estão diante de Deus. Livros são abertos e também um outro livro, o livro da vida. Tudo será julgado, cada palavra, cada pensamento, cada intenção do coração. Não haverá advogado, não haverá argumento, não haverá escapatória. E todo aquele cujo nome não for encontrado no livro da vida será lançado no lago de fogo, não por erro, mas por escolha, porque rejeitaram a única chance de salvação, o Cordeiro. O tempo acaba, o velho mundo é consumido, mas do outro lado há algo novo. Quando tudo termina, Deus recomeça. O velho céu desaparece, a velha terra já não existe. O mar se vai, e João vê algo novo, um novo céu, uma nova terra, incorruptíveis, eternos, imaculados, e descendo do céu, como uma noiva adornada para o seu noivo, a Nova Jerusalém, não uma cidade qualquer, mas o lar definitivo dos filhos de Deus, feita de ouro puro, transparente como cristal, fundamentos de pedras preciosas, portas de pérola. Nela não há templo, porque o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o templo. Não há sol, não há lua. A glória de Deus ilumina tudo, e o Cordeiro é a lâmpada. Nela não entra mentira, não entra impureza, não entra corrupção, somente os inscritos no livro da vida. A cidade não tem noite, não tem choro, não tem doença, não tem despedida, não tem morte. A árvore da vida está no centro, dando 12 frutos, cura para as nações, um rio cristalino flui do trono, águas vivas, águas eternas. E Deus habita com os homens, eles serão seu povo e ele será o seu Deus. O rosto de Deus será visto, a eternidade será real, e os redimidos reinarão para todo o sempre. Não haverá mais relógios, não haverá mais prazos, não haverá mais fim. O Cordeiro venceu, a justiça triunfou, a verdade permaneceu, e o amor nunca mais será interrompido. Então João ouviu a última promessa. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia. E a noiva respondeu, com sua última oração, Vem, Senhor Jesus. E assim termina o livro do Apocalipse. Se você chegou até aqui, você não apenas assistiu um vídeo, você atravessou o juízo. Você olhou nos olhos da eternidade e permaneceu de pé até ouvir a última trombeta. Você caminhou por guerras, selos, pragas, terremotos, falsos profetas, perseguição, dor, mas também viu a glória de Cristo, a justiça de Deus e o nascer de um novo céu e uma nova terra. Você passou pelas trevas e chegou à luz. Apocalipse não é um livro para os curiosos, é um chamado para os corajosos, para os que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. É um livro que rasga os véus da ilusão e mostra o que realmente importa. O reino está chegando e todo joelho se dobrará. O Apocalipse não foi escrito para causar medo, foi escrito para despertar, para alertar e para garantir que aqueles que são de Cristo estejam prontos quando Ele voltar. Agora, se você realmente chegou até aqui, eu quero te convidar a fazer algo importante, não só por engajamento, mas como um testemunho da sua jornada. Comenta aqui embaixo, eu cheguei ao fim do livro de Apocalipse, e agora eu sei que o Cordeiro voltará como leão. Esse comentário não é só uma frase, é uma marca, é um selo de quem viu o trono, de quem suportou o silêncio entre os selos, de quem não se curvou diante da besta, de quem crê que há um rei vindo do céu para reinar para sempre. E se quiser, vá além. Qual parte mais te confrontou? Qual visão te abriu os olhos? Em que momento você percebeu que ainda há tempo?
mas não muito. Responde aqui. Porque quando você comenta, você declara: eu ouvi a voz do Espírito, e ela me alcançou. O livro de Apocalipse não foi feito para ser debatido apenas. Foi feito para ser temido, compreendido e obedecido. Foi feito para nos fazer olhar para cima e preparar o coração. Então, se essa palavra te despertou, te sacudiu, te limpou, te preparou, comenta, compartilha e guarda isso dentro de você. E mais do que tudo, venha para Jesus, se arrependa dos seus pecados, reconheça que Ele morreu por você e que Ele voltará para buscar os seus,